Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a doença Huntington, aspectos clínicos e cuidados de enfermagem. Os acadêmicos são Benjamin, Lucas Alencar e Juan Felipe. Bem, a doença de Huntington é uma doença hereditária degenerativa do cérebro. Tem herança autossômica dominante, ou seja, aquele indivíduo afetado herda uma cópia do gene mutado de um progenitor afetado. Ela é ocasionada por uma mutação lá no gene, que codifica uma proteína chamada Huntington. Essa mutação causa uma forma alterada da proteína HTT, fazendo com que no DNA uma sequência de nucleotídeos denominada CAG, citosina, adenosina e guanina, ocorra mais vezes do que deveria acontecer. A DH é caracterizada por distúrbios do movimento, transtornos psiquiátricos e demência. Atinge pessoas de todas as raças em todo o mundo. Recebeu este nome por causa do Dr. George Huntington, de Londres, Islândia, que descreveu o que ele chamou córea hereditária, em 1872, fazendo referência aos movimentos involuntários, que é um dos sintomas da DH. Partindo aí para a genética, a HTT ainda tem a função incerta em alguns humanos. Contudo, parece interatuar com várias proteínas que estão envolvidas na transcrição, sinalização celular e transporte intercelular. Existem duas formas de DH. A mais comum é a doença de Huntington adulta. Pessoas com a forma adulta normalmente desenvolvem os sintomas na faixa dos 30 aos 50 anos. As características clínicas da doença Huntington caracteriza-se por córea progressiva, decadência no cognitivo e inquietação psiquiátricas. Em uma fase precoce podem-se observadas alterações na execução dos movimentos, dificuldades ou resolver problemas, irritabilidade e depressão. As alterações motoras adjuntas à perda de coordenação dos movimentos voluntários progridem de forma lenta. A apatia, depressão, ansiedade, irritabilidade, psicose, comportamento obsessivo compulsivo são as manifestações neuropsiquiátricas mais descritas, sendo com a última pode levar às outras complicações, incluindo a alcoolismo, a hipersexualidade e o vício do jogo. Temos os estágios da doença Huntington, são denominados em 6 estágios. O primeiro que vai do 0 a 8 anos de idade, instalação da doença, a capacidade de trabalho preservadas. No segundo estágio, de 3 a 13 anos de instalação da doença, declínio da habilidade de trabalhar, mas precisa pouco auxílio para realizar as outras atividades. No terceiro estágio, de 5 a 16 anos de instalação da doença, incapacidade total para trabalhar. O indivíduo já não tem nenhuma disponibilidade, nenhuma capacidade para trabalhar sozinho. Precisa de assistência maior nas atividades básicas. Já no estágio 4, de 9 a 21 anos da instalação dessa doença, já o indivíduo já necessita de maior de auxílio nas atividades diárias, então ele já não consegue mais fazer suas atividades normalmente. Já no quinto estágio, o estágio mais elevado, o último estágio, que vai de 11 a 26 anos de instalação da doença, necessidade total de assistência nas atividades diárias, no caso, cuidado clínico em período integral. Então, tem que ter um cuidado muito grande aí, clínico, com esse indivíduo já afetado de 11 a 26 anos dessa instalação dessa doença. Já o diagnóstico dado pelos médicos
Pode ser realizado por meio de exame geral, né, um clínico geral, onde são analisados aspectos como alteração motoras, emocionais e cognitivas. Né? A ressonância magnética e a tomografia computadorizada geralmente são usadas para excluir outras doenças. O teste genético pode ser empregado para auxiliar e a confirmar ou excluir, no caso, o diagnóstico de doença da doença Huntington. Cuidados de enfermagem, né? O enfermeiro deve aplicar a SAI, Sistema de Assistência de Enfermagem, realizando o levantamento do histórico do paciente, composto pela anamnese, o exame físico, traçar os diagnósticos de enfermagem, definir metas e elaborar as intervenções de enfermagem. Geralmente, o enfermeiro começa a atuar perante a doença quando ocorre o aparecimento dos sintomas. Então, quando lá, assim que aparece o diagnóstico da doença, né, o médico já vai fazer todos esses procedimentos, todos essa assistência farmacêutica com ele. Diagnóstico de enfermagem e cuidados realizados durante a internação do paciente, no caso. Risco de infecção, né, mobilidade física prejudicada, risco de aspiração e risco de traumas. Né? O paciente aí fica com vários traumas, né? Pode entrar também até em depressão por causa dessa doença também, no caso. O tratamento. Sobre o tratamento, existe no momento nenhum tratamento. Né? Não existe nenhum tratamento capaz de prevenir ou retardar a progressão da doença. Então, não tem um tratamento específico para ela que pode diminuir, né, a progressão dessa doença. Né? No entanto, certos sintomas podem ser reduzidos ou aliviados por meio de utilização de medicamento e métodos específicos. Né? Então, assim que é diagnosticado com essa doença, né, os médicos fazem os tratamentos para aliviar mais as dores, o desconforto, né, em relação aos sintomas que vai aparecendo dessa doença. Alguns tratamentos ajudam a controlar os sintomas da doença e a melhorar a qualidade de vida. Né? Pode progredir a vida, prolongar a vida do indivíduo que está com essa doença mais tempo. Eles podem ser tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. Né? Pode ser medicamentos aí que contenham, né, medicamento farmacêutico ou não também. Então foi isso, gente, a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Né? A gente fica por aqui. Obrigado.